Neste momento, daremos início ao painel 11, intitulado IFRS, o que esperar nos próximos anos, com a participação dos painelistas Fernando Caio Gaudi e Rogério Mota. E como mediador, Bruno Meirelles Salotti, chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP, graduado, mestre, doutor e livre docente em Ciências Contábeis pela FEA USP e graduado em Ciências Atuariais na mesma instituição. Professor associado e atualmente chefe do Departamento de Contabilidade. Um momentinho. Atuária da FEA USP, atuando também como consultor e parecerista em matéria contábil, societária e internacional. Vice-coordenador técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Coordenador do Laboratório de Contabilidade Internacional da FEA USP e coautor de diversos livros e artigos sobre contabilidade. É membro de conselhos fiscais de diversas companhias. E para realizar a abertura deste painel, com a palavra o mediador dos trabalhos, senhor Bruno Meirelles Salotti. Obrigado, Simone. Todos me escutam? Obrigado. Muito bem, boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui mediando esse painel. Eu queria apenas fazer uma pequena correção, um complemento ao que a Simone disse. Ela esqueceu uma coisa muito importante, mas foi de propósito porque eu não avisei. Eu sou casado com uma contadora e tenho uma filha que tem 17 anos. E que eu tentei bastante torná-la uma potencial estudante de contabilidade. Infelizmente, meus esforços foram em vão, porque ela pretende estudar design. Mas, enfim, eu fiz o meu papel, né? Quem sabe no futuro ela faça contabilidade como uma segunda graduação. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, estamos aqui reunidos para discutir um tema muito interessante, muito rico em termos de prospecção de futuras normas, somente FRS o que esperar nos próximos anos, né? Ou seja, é um tema muito desafiador, muito amplo, e nós temos aqui dois craques com a gente, né? Duas pessoas super especiais, as quais eu admiro muito, trabalho com elas, já os conheço há bastante tempo, e tenho a honra então de poder mediar essa apresentação, para a gente poder discutir esse tema. Obviamente, em 1h30, a gente não consegue falar tudo de uma forma ampla e detalhada a respeito de futuras normas, né? Então, de que forma a gente pensou? Inicialmente, vamos começar com uma visão mais ampla, como se fosse assim, uma visão de floresta, né? Uma visão geral sobre projetos em andamento, o que está por vir em termos mais globais, e o Mota vai começar nesse sentido, e depois, para aproveitar a oportunidade de todos aqui, falar de normas mais específicas. Então o professor Gaudi vai nos brindar aqui com tópicos específicos em relação à OCPC de créditos de carbono e a IFRS 18, né, de uma forma mais específica. Então a gente vai começar com o Mota, eu vou inicialmente ler aqui o currículo dele, tá? Rogério Mota, diretor técnico do Ibracon, Instituto de Auditoria Independente do Brasil, sócio de auditoria da Deloitte, possui 29 anos de experiência na atividade de auditoria independente, sócio líder em FRS do National Office da Deloitte e membro do Deloitte Global FRS Leadership Team. Coordenador técnico do CPC, portanto, nosso chefe. Mota, é uma honra tê-lo aqui. Por favor, fique à vontade para a sua explanação. O palco é seu. Obrigado. Bom, primeiro que essa história de chefe não está escrita em lugar nenhum até agora. E quando eu aceitei, não me falaram a verdade, né? Não, mas assim, o time do CPC, primeiro é uma honra estar aqui com vocês, Bruno, Fernando, por a gente estar aqui dividindo esse painel, podendo compartilhar nossa experiência. A gente trabalha juntos, né, no CPC. O CPC tem uma missão de contribuir, né? Primeiro, o que é o CPC? O CPC tem um compromisso em contribuir com o desenvolvimento das normas, dando suporte e passando a nossa visão ao IASB de como deveria refletir as normas. A gente participa de várias audiências públicas, pesquisas que o CPC promove, né,
painéis, e de uma forma geral a gente é muito ativo, né? O CPC hoje é muito ativo nesse processo. Além disso, a gente tem o compromisso de ter as normas brasileiras emitidas aqui no Brasil para permitir que os reguladores, de alguma forma, eles nacionalizem aquelas normas que são emitidas pelas IFRS, questões regulatórias e legais e tudo mais. Então, o papel do CPC substancialmente é esse. Eu diria que hoje a gente contribui mais com os nossos comentários do que a emissão da norma, que no final do dia é uma tradução, né, que a gente tem o compromisso de não desviar. Tá, também é uma grande honra, um prazer estar aqui, mais essa Congresso Brasileiro de Contabilidade. Pude também participar do último, que aconteceu em Fortaleza, onde foi um outro painel com outros colegas falando de auditoria. Um grande prazer estar aqui mais uma vez. E antes de iniciar, eu só tenho algumas mensagens aqui, que é um jabá que a minha chefe lá no Ibracom pediu para eu falar. Algumas coisas. O Ibracom está apoiando muito essa iniciativa da sustentabilidade. Então, a gente sabe que a CVM e Banco Central já anunciou que pretende também exigir que as empresas e instituições financeiras, empresas reguladas pela CVM, companhias abertas, emitam, né, ou passem a divulgar relatório de sustentabilidade. E nesse compromisso de ajudar a promover o tema, desenvolvimento do conhecimento, o Ibracom tem trabalhado fortemente algumas iniciativas. Uma delas foi o Ibracom ESG Double Week, que aconteceu nas últimas 2 semanas. Tá? Foi um evento que aconteceu de forma online, onde a gente teve mais de 30 painelistas, 18 horas de programação, e mais de 10 mil participantes. Tivemos participantes do Ministério da Fazenda, Senado, Banco Central, CVM, CFC, CBPS, ISSB, IASB, BGC, a MEC, Ambima, a PIMEC Brasil, a Brasca, e também de algumas empresas que estão liderando essas iniciativas na adoção, que é a Renner, Itaú, Matos Filho e Vale. Outro ponto também que eu queria chamar a atenção é que o Ibracom ele também está disponibilizando uma série de treinamentos voltado para o tema. Esses painéis do ESG Week vão estar disponíveis, tá, de forma gratuita na plataforma do Ibracom para acesso de todos. Bastante interessante, porque acho que nesse momento é um momento que está todo mundo partindo quase que do zero, né, o aprendizado. Então é bastante interessante. E por último, anunciar que o Ibracom já tem a data da 15ª conferência de auditoria e contabilidade, vai acontecer dia 10 e 11 de junho de 2025. Tá? Bom, agora vamos ao que interessa, né? E desculpa, que senão depois eu tomo bronca lá quando chegar. Vamos começar aqui pela apresentação. Então, como o IASB ele trabalha, né, é um board formado aí por diversos membros que eles trabalham em cima da emissão das normas. As normas elas são emitidas ou elas vêm sendo revisadas ao longo dos anos com o propósito de atender às demandas dos usuários das demonstrações financeiras, né? Se a gente parar na visão do IASB, os principais usuários são os investidores. Tá? Não que ele não considere visão dos contadores, preparadores, auditores e reguladores, principalmente, mas na visão do IASB, quem é o usuário da demonstração financeira principal é o investidor. Então é a ele que o IASB tem procurado nos últimos tempos atender, né? Principalmente. Então, como parte desse processo, o que tem sido feito? O IASB tem uma agenda, que ele cria uma agenda, né, com base em consultas que é feita à sociedade, ele abre e os temas vão aparecendo, temas de acordo com a relevância e a necessidade, esses temas vão sendo construídos e colocados nessa agenda. E essa agenda ela segue um processo que é um processo bastante rigoroso. O IASB, para poder emitir uma norma, às vezes demora anos. Por que ele demora anos? Porque tem um processo de pesquisa, é o que eles chamam do processo devido, né? O due process no inglês, onde eles têm que seguir todo um processo de ouvir, de fazer audiência pública, ouvir as partes que vão, seja investidor, preparadores. Então é um processo bastante complexo. Por isso que às vezes a gente espera, o IASB pode mudar uma norma. Para o IASB mudar uma norma é muito complicado, porque é um tema toma muito tempo, porque o processo é bastante rigoroso. Tá? Então, baseado no que o IASB vem fazendo, hoje ele já tem uma agenda, né, que está em funcionamento, ou seja, que ele elegeu alguns anos atrás, quais assuntos que ele deveria perseguir. Né? E aqui é o que a gente vai falar nessa apresentação. Qual que é o plano do IASB hoje? O que está acontecendo? O que o IASB está fazendo? Então, o primeiro ponto esses são os projetos que estão em aberto. Eu vou ficar em pé aqui só para me ajudar com a vista aqui. Então,
A primeira proposta de atualização. Taxonomia é um processo que existe de divulgação das informações financeiras no formato digital. Então, toda vez que tiver uma alteração de uma norma, qualquer mudança numa norma contábil, o IASB volta na taxonomia e tenta ajustar a taxonomia. No Brasil ainda nós não temos, alguns reguladores já usam e já possuem a taxonomia, que é o caso, por exemplo, da SEC nos Estados Unidos, que exige, e até onde eu sei, o próprio Tadeu, que no último evento que ele teve aqui no Brasil, do próprio Ibracon, comentou que há discussões com os reguladores locais, CVM, principalmente, para que seja adotada essa taxonomia. Tá? A taxonomia ela facilita os usuários para fazer a leitura das demonstrações financeiras no formato digital, padronizado. Esse é o benefício da taxonomia. Tá? Esses são projetos que o IASB colocou em audiência pública e podem ser submetidas aos comentários naqueles prazos que estão na coluna da direita. Cada um tem um prazo diferente. O próximo é um Exposure Draft. O Exposure Draft é quase que uma pré-norma, né? Depois que passou todo aquele processo que o IASB tem de desenvolvimento da norma, é o draft, que ele chama de Exposure Draft, que é aquele draft que seria uma prévia da norma. Não quer dizer que vai ser a norma final e não está sujeito a alteração. Tá? Também, esse próximo é a tradução para uma moeda de apresentação hiperinflacionária. Se vocês lembrarem, o conceito de hiperinflação para algumas economias é aplicado atualmente, no caso da Argentina, é um caso mais próximo da gente, que os índices de inflação estão tão elevados que eles não podem mais, eles são considerados uma economia hiperinflacionária. Então, empresas que possuem a moeda funcional peso argentino são obrigadas a adotar o IAS 29, e por conta disso, nasceu... Por conta disso, nasceu uma demanda da própria Argentina de que, quando eles convertem essa demonstração de pesos argentinos para dólar, uma questão sobre qual taxa de câmbio utilizar. Tá? Então, é uma proposta de alterar essa norma e, por um expediente prático, talvez, o IASB está propondo utilizar uma taxa de fechamento. Tá? E tem toda uma problemática por trás, mas não nos afeta diretamente. Afeta indiretamente quando uma empresa brasileira possui uma investida na Argentina, que pode ter essa situação. Imagina uma empresa argentina, que ela possua lá as demonstrações em pesos argentinos, mas ela precisa converter para reais, para trazer para o consolidado, equivalência aqui no Brasil. Aí você pode ter um problema. Tá? Então, sabemos que temos algumas grandes empresas que possuem investimentos nessa região. O próximo tópico é algumas alterações na norma IFRS 19 subsidiárias. Tá? Essa norma ela veio para simplificar o nível de divulgações para aquelas subsidiárias de companhias que já publicam uma demonstração completa IFRS. Tá? Então, à medida que outras normas vão sendo alteradas, editadas, se faz necessário fazer alterações à IAS 19. Tá? E, por último, tem um Exposure Draft que ele é muito relacionado a divulgações. Demanda dos investidores. Os investidores esperam mais informações sobre incertezas climáticas e outras incertezas nas demonstrações financeiras. Hoje já existe requerimento para que as incertezas sejam divulgadas, mas agora esse material que vai ser divulgado, ele não é uma norma, ele é uma espécie de exemplo ilustrativo. Qual o nível de divulgação uma empresa deveria estar dizendo ou tá publicando nas suas demonstrações relacionadas a esses riscos, principalmente riscos de mudanças climáticas. É claro que em algum momento ele vai se conversar com o relatório de sustentabilidade, né? Deveria conversar com o relatório de sustentabilidade. E aqui tem algumas outras projetos que vão entrar em audiência pública, que é, novamente, taxonomia, que eu já comentei. Vai ser muito comum a taxonomia daqui para frente, refletindo alguma mudança em uma outra norma. Um Exposure Draft, eu vou falar um pouco mais para frente sobre o IAS 28, que é para equivalência patrimonial. E um último sobre o IAS 37. IAS 37, CPC 25, trata de provisões. E por ser um pronunciamento relativamente antigo, ele sempre tem trazido aí, vamos chamar assim, dúvidas e dificuldades e debates sobre temas práticos. Né? Então o IASB pretende fazer alguns esclarecimentos na aplicação dessa norma. Deixa eu ver se é o... Opa, peraí. Aqui é só um estágio dos projetos, né? Então a gente tem um primeiro, infelizmente está cortado aqui para mim. Não sei quem que está organizando. O pessoal, bom, agora não sei quem que
não dá para falar com eles, porque tem vários canais aqui. Tá cortando a apresentação. Na tela tá boa aqui para mim, mas aqui tá cortado. Mas de qualquer forma, para não interromper, vou tentar ajudar aqui. Existem alguns projetos em espera, projeto de demonstração de fluxos de caixa e assuntos relacionados, que é o IA7. Esse também é uma norma muito antiga que requer aí uma atualização do IASB e até um melhor alinhamento com o IFRS 18, que o Gaudi vai falar aqui um pouco mais adiante, né, na apresentação seguinte. E outro é sobre mensuração de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. Agora até eu me perdi aqui. Pediu só um segundo aqui. Tecnologia ela é boa, mas quando funciona, né? Cooperativismo. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar do cooperativismo, né? Não, aqui é outro tema. Mas vamos seguir como tá, acho que não atrapalha. E outra, agora, fase de pesquisa, né? Seguindo aquele dual process do IASB, que está em fase de pesquisa, ativos intangíveis. Economia mudou hoje muito mais focada em digital, e muito mais em tecnologias e muito mais em intangíveis do que em bens físicos como era antigamente. Muitas demandas vêm em conjunto, tá? Então há demandas, por exemplo, até de divulgação. Os investidores falam, não precisa mexer com a parte de mensuração, reconhecimento, mas pelo menos mais divulgação sobre aqueles intangíveis que não estão na contabilidade. Aquela velha história, qual o valor da marca da Coca-Cola, né? Que não está no balanço da Coca-Cola, né? Tem um valor enorme. É um exemplo de que talvez ajudasse os usuários poderem ter uma visão maior desses intangíveis que não estão reconhecidos na contabilidade. Mas o IASB ainda não decidiu o que eles chamam qual que vai ser o caminho do projeto, se eles vão fatiar em partes ou se eles vão só focar na divulgação, isso ainda não está claro, mas está bem na fase de pesquisa. Na sequência, normas que estão em processo de emissão, né? Primeiro, o que eles chamam do Dynamic Risk Management, que a gente chamava antigamente de macro-hedge. Isso é muito mais aplicado na prática para instituições financeiras que possuem grandes portfólios de empréstimos. Por exemplo, no Brasil é comum, bancos captam a taxa variável, CDI, mas na hora de fazer um financiamento de veículo, por exemplo, ele empresta a taxa, ou um financiamento pessoal, a taxa é fixa. Então isso pode causar um desequilíbrio na instituição financeira e ele tem que contratar um derivativo para compensar esses riscos, né? Então, geralmente, eles utilizam essa figura do macro-hedge, tá? Então, essa é uma parte do hedge account que ficou de fora da mudança do IFRS 9, tá? Mas não é muito usual de se ver a aplicação prática pela sua complexidade. O outro exposure draft que está em vias de ser publicado é o método de equivalência, tá? Baseado no IAS 28. A principal alteração que é esperada aqui é que hoje, quando você tem transações entre coligadas e entidades controladas em conjunto, os ganhos nessa transação eles são eliminados. E a proposta que está sendo trazida aqui é de não mais eliminar esses ganhos. Por quê? É um conceito de que, como eu não controlo aquelas entidades, é o conceito de controle, eu não controlo, então aquele ganho não é meu, ou que aquele ganho está realizado. É mais ou menos essa é a visão, muda muito o que a gente já fazia hoje na prática. Eu não vou entrar muito em detalhes de todos, mas de todos os comentários, de todas as normas aqui, todos os projetos, eu vou passar muito por cima. O próximo, combinação de negócios, esse já teve eles estão discutindo agora o feedback, ou seja, o IASB recebeu do Exposure Draft, de comentários, né, dos diversos entidades que contribuíram. Tem dois tópicos principais aqui que o IASB discute. Combinação de negócios. Os investidores entendem que no ano que acontece a combinação de negócios, a gente tem um nível grande de divulgação. Mas nos anos seguintes, aquela combinação de negócios não é divulgado muita coisa a mais de informação. E o que interessa para o investidor aqui? Ele quer saber qual é a performance daquela aquisição, como que está performando essa aquisição. Isso é uma informação que, na visão do usuário, do usuário que seria o investidor, é muito importante. Então, o IASB está considerando um nível de divulgação que atenda esse público, pesando os custos e benefícios de fazer
essa divulgação. Outra coisa importante foi relatado por preparadores aqui, que é uma preocupação do IASB, é que muitas vezes esse tipo de divulgação pode trazer ela é sensível, tá, do ponto de vista de mercado, e também pode ter até riscos de litígio. O IASB está pensando em colocar um expediente de que em certas situações seria possível a empresa não divulgar, mas teria que ter toda uma justificativa para isso. Não simplesmente, eu não vou divulgar porque eu não quero, não. Tem que ter um racional por trás. Outro, que é um que ele impacta bastante as empresas hoje, que cada vez mais buscam estruturas de capital diversificada, querendo reduzir seus endividamentos, são os instrumentos que ele chama ali de FAIS, o projeto, né, que é instrumentos financeiros com característica de patrimônio líquido. Então há uma série de discussões, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse projeto, tá? Hoje a gente já, na prática, tem muitas discussões, porque os bancos estruturam geralmente produtos financeiros que sempre surge uma dúvida na aplicação prática na contabilidade, se isso é dívida ou é patrimônio líquido, e é claro que tem o IAS 32, que dá uma série que é o CPC 39, uma série vamos chamar assim, de orientação como seguir, mas, de fato, ele é complexo na aplicação. Esse Management Commentary, que é um comentário da administração, é uma forma de divulgação também. Ele não é um standard necessariamente, mas ele não se aplica à demonstração financeira. É como se fosse uma orientação sobre o que a companhia deveria divulgar dentro desses comentários. Vou falar também um pouco mais para frente. Por último, ali a gente tem que já está na fase ali de emissão, a revisão dos PMEs, ou das pequenas e médias empresas, CPC PME. O IASB, só para lembrar, o PME é uma versão simplificada do que a gente chama do IFRS completo. Para simplificar a adoção, reduzir a complexidade para empresas que têm uma necessidade menor. Não são companhias abertas, né? São companhias que talvez tenham uma demonstração financeira com uso mais específico. Tanto é que a norma ela traz as suas limitações para aplicação. Essa norma ela busca acompanhar, ela não é alterada simultaneamente a cada IFRS. Então, a cada tempo, não lembro agora se são 3 ou 5 anos, o IASB faz uma revisão dessa norma para incorporar as alterações que outras normas sofreram do conjunto completo de normas das IFRS. E uma coisa interessante que o IASB decidiu alterar aqui, a pedido dos investidores, não esperar o próximo ciclo, são 2 informações. Uma delas é sobre aqueles produtos que são produtos de financiamento de fornecedores, que a gente famoso risco sacado, forfeiting, que foi bastante difundido aí no mercado nos últimos anos, que é aquela situação em que um fornecedor, a empresa compra do fornecedor com prazo estendido, o fornecedor pode ir no banco, usar a linha de crédito da empresa para fazer o desconto, a antecipação do recebível, né? Então, esse tipo de produto, o IASB alterou a norma para divulgação e também ele vai incorporar esse conceito dentro da PME. Isso foi uma demanda dos usuários, né? Novamente. E por último, outra demanda foi incorporar a mudança que teve no IAS 21, que fala de taxa de câmbio. Alguns países, foi exemplo recente da Venezuela, a própria Argentina talvez, tiveram dificuldade de ter uma taxa de câmbio disponível. Nem a taxa oficial, às vezes. Por quê? Por falta de transações. Eu não tenho transação acontecendo porque não tem divisas. Então, surgiu uma questão de qual taxa de câmbio eu utilizo quando eu estou numa situação como essa. Então, o IASB já fez uma alteração na norma IAS 21 e decidiu também incorporar alteração nesse documento, ou nessa norma, que é a norma para pequenas e médias empresas. Lembrando que para tudo isso que eu estou falando, haverá uma alteração ou uma norma do CPC para refletir tudo isso, porque o CPC acompanha essas mudanças, né? Então, tudo que a gente está vendo aqui vai chegar na nossa realidade, no nosso dia a dia. E, por último, atividades com tarifas reguladas. Então, é comum as concessões, principalmente na área de distribuição de energia elétrica, água e gás, existem mecanismos de compensação. Então, quando a tarifa é regulada, o regulador, por exemplo, a gente tem a distribuidora de energia, aqui eu não sei se é Celesc, talvez aqui em Santa Catarina, a tarifa que ela está cobrando de uma residência, ela foi definida pelo regulador, a ANEEL. Só que essa tarifa, ela utiliza alguns
parâmetros ali, algumas premissas, que depois elas são medidas e comparadas com o real. É medido o real versus esse orçado, vamos dizer assim, e a diferença é cobrada no período seguinte. Então, essas diferenças temporárias na tarifa entre o estimado e o real, esse projeto busca o quê? Incorporar esses efeitos temporários antecipando. Ou seja, vamos imaginar que esse ano a energia elétrica que a Celesc pagou mais caro do que estava previsto na tarifa para o consumidor. Quando chegar no ano que vem, ela vai cobrar essa diferença do consumidor. É lógico que isso é um cálculo muito mais global, não é consumidor a consumidor, ele olha a concessão como um todo e a ANEEL acompanha essas tarifas aí, como elas são reguladas. Tá? Bom, eu vou entrar aqui também um pouco no como estão esses outros projetos, na fase que eles estão. Então, eu já falei um pouco, na verdade, na fase, eu vou entrar um pouco no detalhe de cada um. Então, eu já falei da gestão dinâmica de risco, que é para taxa de juros, muito mais utilizada principalmente por instituições financeiras, não quer dizer que não possa ser usado por outras entidades, mas a prática tem sido essa para o que a gente chamava antes de macro hedge. Tá? A ideia deste modelo é ter um ED, um Exposure Draft, uma minuta, esperado para o semestre de 2025, tá? Só me ajuda com o tempo, me ajudar com o tempo, tá? E então é esperado um Exposure Draft em 25. O próximo método de equivalência eu já falei aqui também. A expectativa é que ter agora em setembro, se já de 24, sair um exposure draft também, ou seja, uma minuta da norma, incorporando essa principal alteração que eu comentei, que é a questão da eliminação dos ganhos com entidades coligadas ou controladas em conjunto. Tá? Que mais? Deixa eu passar aqui. Bom, eu também já falei um pouco aqui a combinação de negócios, divulgação de ágio e impairment. Então, além a demanda dos usuários por mais informação sobre a performance de uma aquisição nos anos subsequentes à aquisição, ele quer saber, você comprou esse negócio com um propósito. Como que isso está acontecendo? Essa foi uma boa aquisição? Essa aquisição está entregando aqueles resultados que foram pretendidos? Então, é isso que o usuário espera. Além disso, também, esta alteração, ela prevê uma mudança no teste de impairment. O teste de impairment, lembrando, quando uma empresa tem ágio numa aquisição de negócios, tem que ser testado anualmente, né? Então, o que se percebe, pelo menos é uma percepção, é que o impairment ele tem sido reconhecido tardiamente. Essa é uma constatação que o IASB teve, né, durante essa pesquisa que ele fez. E o que ele buscou aqui é modificar um pouco. Além de ser custoso esse teste de impairment, ele tem sido demonstrado talvez ineficaz no sentido temporal, porque está demorando para reconhecer essa perda. Porque é complexo, às vezes tem muito julgamento envolvido. Então o que eles buscam é alterar essa norma para buscar endereçar essas preocupações. E também eles estão agora, o próximo passo é discussão e feedback dos feedbacks que eles receberam da minuta de audiência pública que já foi divulgada, que é o que eles chamam de Exposure Draft. Tá? Instrumentos financeiros com característica de capital próprio, que eles chamam de FICE, né, no inglês. O objetivo aqui, como eu comentei, é endereçar, o IAS 32 endereça, quando tratar um instrumento financeiro como passivo ou patrimônio líquido, lembrando que para fins de FRS, a forma jurídica por si só não é tão relevante. Eu posso ter uma ação que ela é dívida, tá? E como eu posso ter um outro instrumento que não é uma ação e ele é um patrimônio líquido, tem característica de patrimônio líquido, porque o que define são os termos contratuais vis-à-vis a legislação. E tem um conceito básico que é quando a companhia consegue evitar a saída de caixa, né? Uma discussão que norteia a discussão dessa classificação toda. E tem alguns tópicos que são sempre complexos na análise que o IASB pretende aqui analisar ou avaliar se deve ser modificado. Um deles é aquela condição do fixo para fixo, ou seja, se eu tenho um instrumento que ele pode ser trocado por outro instrumento, por exemplo, eu tenho uma dívida e essa dívida eu posso pagar ela com ações, entregando ações da empresa, uma debêntures conversível, por exemplo.
para chegar à conclusão se aquela debênture pode ser classificada como patrimônio ou não, primeiro eu tenho que ver se essa relação ela é respeitada. Ou seja, eu tenho que definir hoje, olha, para cada, por exemplo, R$1.000 de debênture eu vou entregar uma ação, ou 1.000 ações, por exemplo. Eu não posso falar, não, eu vou calcular o valor justo da ação, aí ele já fere esse princípio e não pode ser tratado como patrimônio líquido. Fora isso, tem efeitos de leis e regulamentos, como isso deveria impactar nessa análise. Obrigações de comprar instrumentos de capital próprio, isso é uma das características que, quando eu tenho obrigação de comprar uma ação, por exemplo, eu posso ter uma ação ordinária, mas se eu tiver a obrigação de recomprar, essa ação não é patrimônio líquido, essa ação tem que ser tratada como dívida. Ou isso vale também para uma ação de uma subsidiária que é consolidada na empresa, controlada pela empresa. Tá? Entre outras questões, por exemplo, a discricionariedade do acionista, são temas que estão sendo debatidos nesse projeto, né? E o próximo passo do IASB é analisar novamente os feedbacks recebidos e repensar aí o que eles vão fazer com base. Eles já divulgaram o Exposure Draft, receberam comentários e agora estão avaliando qual que é o próximo passo, tá? Para decidir qual que vai ser a direção do projeto. Não há uma expectativa do IASB substituir o IAS 32, que é o CPC 39, mas sim fazer algumas alterações, pelo menos é a expectativa até o momento. Tá? Obrigado. Bom, comentários da administração, novamente, ele não é parte das demonstrações financeiras, mas ele orienta o que a companhia ou a administração deveria divulgar de forma conjunta, similar ao que nós temos no relatório da administração. A ideia é revisar ele chama de Practice Statement, que existe, que é o IFRS 1 Practice Statement, e o que ele busca? Ele busca uma maior conectividade dos comentários da administração com as demonstrações financeiras e as informações de sustentabilidade. E o IASB espera, a abordagem é tratar isso com uma colaboração com o ISSB. O ISSB, lembrando, é o board que é irmão do IASB, assim como o CBPS no Brasil para o CPC, é o board que vai emitir as normas, vem emitindo as normas de sustentabilidade para suportar aí a preparação do relatório de sustentabilidade. A emissão prevista também é no primeiro semestre de 2025 dessa alteração que vai ser feita. Tá? Espera aí que está com um pequeno delay. Pronto. Novamente, a revisão da norma de IFRS para PME, eu já comentei aqui brevemente, ela é alterada a cada tempo, buscando refletir as alterações que aconteceram nas IFRS. Claro que o IASB sempre olha e tenta trazer uma versão um pouco mais simplificada e menos custosa, porque ele entende que, primeiro, o nível de requerimento são usuários diferentes, né, o nível de requerimento, e também as empresas menores ela tem talvez restrições aí de preparação, aí de esforços na preparação, mas pode ficar muito custoso para uma empresa pequena adotar o IFRS completo. Então, o que o IASB busca é manter essa atualização e, como eu falei anteriormente, essa é a terceira edição, tá, que está sendo esperado para o primeiro semestre de 2025. Se eu não me engano agora de cabeça, a cada 3 ou 4 anos que essa revisão é feita. E lembrando que o IASB decidiu aqui antecipar 2 tópicos a pedido dos usuários, com o objetivo de evitar, senão só em 2028 talvez a gente teria ou 2029 que a gente teria essa alteração, que é a questão de incluir divulgação sobre aquelas transações de financiamentos, estruturas financeiras a fornecedores, que é chamada aqui no Brasil, depende da instituição financeira, ela dá um nome diferente para esse produto. Alguns chamam de risco sacado, outros chamam de reverse factoring, cada um dá um nome, tá? Porque é um produto, mas no final do dia a empresa quer expandir o prazo de pagamento com o fornecedor não tem essa disponibilidade para expandir muito o prazo. Por exemplo, eu compro de um fornecedor a 30 dias, mas eu quero aumentar para 180. Meu fornecedor fala, não consigo te fornecer. Então faz o seguinte, emite a nota fiscal para 180 dias, eu vou registrar a compra aqui do fornecedor para 180 dias, mas você vai lá no banco, dentro do meu programa, e você desconta a sua duplicata, né? O fornecedor desconta a duplicata. Eu acho que você acabou o tempo. Eu tô finalizando aqui. Então, só para finalizar,
Só para finalizar aqui, então, o IASB incluiu isso e a questão da falta de disponibilidade de divisas, principalmente países como Venezuela, que foram mais afetados, né? Juro que está acabando, acho que é o último ou penúltimo slide. Tá. Aqui eu já falei da atividade regulada por tarifa, a questão só é trazer por competência o efeito dessas diferenças que são capturadas na tarifa. Tá? Hoje, no Brasil, a indústria de energia elétrica, até suportada por um ICPC, ela já adota esse conceito, mas porque existe toda uma questão que foi analisada e que foge um pouco do que é praticado em outros países. Mas as demais indústrias, como distribuição de gás, eu falo de energia elétrica, só as distribuidoras, tá? Por fim, só uma lista das normas que vão ser, já foram emitidas e vão ser implementadas. Lembrando que o IASB, quando emite uma norma, ele dá um prazo para que ela seja adotada, né? Para que as empresas possam se preparar. Então, o primeiro é passivo de arrendamento, ou seja, um leaseback é quando eu tenho um imóvel, um ativo, eu vendo para o terceiro e alugo de volta esse. Então, o IASB está fazendo algumas alterações, né, na norma do IFRS 16, são alterações para refletir algumas particularidades. O mais interessante que impacta a maior parte das empresas é essa mudança do IAS 1. O IASB tentou fazer uma alteração, mas ele trouxe uma certa confusão, que é aquela questão, quando eu tenho um empréstimo, esse empréstimo tem o que a gente chama de covenant financeiro. Vocês estão ouvindo? Então, quando eu tenho covenant financeiro, o empréstimo pode ser, se ele for violado, ele pode ser cobrado antecipadamente do prazo que estava previsto. Isso resulta numa reclassificação, né, na demonstração financeira de longo prazo para curto prazo. Então o IASB, num primeiro momento, ele tinha caminhado para uma visão de que, se numa data interina o covenant estava violado, eu já presumia que no final do ano estaria também, mas ele voltou atrás e manteve. A medição é feita apenas na data do balanço. Se eu estou fechando a demonstração financeira em 31 de dezembro, é nessa data que eu meço, e não, 30/11 está estourado e eu espero, e a minha expectativa, a projeção é que vai estourar. Em 30/11 ainda não está violado. Então essa que é a grande alteração. O outro é acordo de financiamento de fornecedores, eu acabei de falar aqui para vocês. O IASB não está... Não sei se vocês estão ouvindo. Desculpa que está dando um chiado aqui, por isso que eu estou... Não sei se vocês estão ouvindo. Então, o próximo é o que eu falei aí do IASB, não vai dizer como tratar essa operação de financiamento a fornecedor, se é dívida ou é fornecedor no balanço, mas ele requer uma série de divulgações e impactos no fluxo de caixa. Por isso que ele altera essas duas normas, que é o IAS 7 e IFRS 7. Isso tudo já foi emitido e já deveria ser aplicado agora em 2024 para esse exercício. Para o próximo exercício, 25, lembra que eu falei da PME, falta de permutabilidade, que é a alteração da IAS 21, novamente, quando não tem divisa, que não é nosso caso hoje, né? Mas as situações em que não existe a moeda disponível para ter uma transação. Então você não sabe qual foi a última cotação, que seria aqui no Brasil a gente tem a divulgação diária, o Banco Central divulga. Aqui não, porque não tem transação, não tem moeda. Por último, ali no janeiro de 26, também uma mudança sobre a alteração e classificação de instrumentos financeiros, também são melhorias e um conjunto de melhorias anuais à contabilidade, ou seja, o IASB ele revisa anualmente a redação, e às vezes não é nenhuma mudança, ele faz ajustes na redação para deixar mais claro o que ele estava pretendendo na norma. Então, geralmente são feitos esses, o que ele chama de melhorias anuais. Tá? Por último, IFRS 18 e 19. Tá? O 18 eu não vou entrar no detalhe, porque o Fernando vai comentar na sequência, e o 19 é uma opção, não é mandatório, mas se eu tenho uma subsidiária, que é de uma empresa que já publica a demonstração full IFRS completa, ela pode aplicar o 19, que na prática não mexe com mensuração, ativo, passivo, resultado é o mesmo, mas altera o volume de divulgações. A visão é que num grupo econômico que você tem muitas entidades controladas, pode trazer uma redução significativa de custo, tanto na preparação quanto eventual divulgação, dependendo da forma que a companhia divulga essa informação. Tá? Por último, prometo que é o último slide, e ficou um pouco, talvez...
Bom, pessoal, basicamente esse slide aqui ele só complementa um pouco mais, lembrando que essas duas normas, o 18 e 19, eles entram em vigor em 27, tá? E tem uma alteração também prevista para novembro de 2024, alterar a norma, que é sobre contratos de energia renovável. Isso é específico de uma situação que surgiu na Europa. Quando a empresa compra, a empresa consumidora de energia, ela às vezes fecha um contrato de fornecimento de longo prazo. E aí esse contrato, aqui no Brasil, geralmente ele é fixo. A quantidade de energia que eu recebo e geralmente o preço também é fixo. Pode sofrer alguma correção de um índice de inflação, mas caso pega uma energia renovável, a empresa geradora não tem aquela energia suficiente, ela é obrigada a ir no mercado e buscar uma forma para fornecer essa energia para você. Tá? Você não vai ficar desprovido daquela energia. O que está acontecendo na Europa é que existem contratos, que os contratos prevêem essa variabilidade, e isso tem sido interpretado como uma violação do princípio da IFRS 9, daquele conceito de uso próprio. E isso faz, quando esse conceito é violado, ele faz com que esse contrato, que antes era um contrato executório, ele só era divulgado, ele passe a ser refletido na contabilidade a valor justo, com efeitos imediatos. Você pega um contrato de 20, 30 anos, os efeitos podem ser bastante danosos. E o que levou a isso? O que levou a isso foram modelos de contratos aí que foram identificados na Europa, e por uma demanda desses países aí, ou dessas empresas, o IASB entendeu que era importante endereçar essa alteração. Bom, essas são as minhas considerações aqui. Eu vou passar a palavra para o Gaudi, espero que não tenha estourado muito tempo. Bruno, desculpa. Muito bem, pessoal. Bom, primeiro, Mota, muitíssimo obrigado pela sua explanação. É incrível como você tem a habilidade de falar de temas extremamente complicados de uma forma simples e clara. Parabéns. Bom, vamos passar agora a palavra para o professor Gaudi. Eu vou aqui ler o currículo do Gaudi, superintendente de estratégia e inovação no Bradesco Asset Management, membro do CPC, professor titular na FUCAP Business School, membro do corpo de árbitros da Câmara de Mercado, membro do Conselho Superior da Câmara Sindes-Findos de Conciliação, Mediação e Arbitragem, editor adjunto da Brazilian Business Review, membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Arkansas e LLM em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV Rio de Janeiro. Gaudi, enorme prazer tê-lo aqui, a gente já se conhece há alguns anos, tenho uma profunda admiração por você, fica à vontade para a sua explanação aí das duas normas específicas que a gente combinou. Obrigado, viu? Bom, vou ficar em pé aqui, vou pedir a gentileza se puder projetar aqui também a apresentação, eu acho que vai facilitar. Bom, é uma satisfação estar aqui com o Bruno, amigo de longa data, Rogério, obrigado aí pela explanação, uma oportunidade de estar aqui, agradecimento ao Conselho Federal de Contabilidade, e eu vou falar um pouco aqui sobre normas que estão, fazer uma analogia aqui, né? Se a gente fosse comparar com comida, a gente gosta muito de comida, né? O Rogério falou aqui bastante sobre o que está finalizando as receitas, né? Então o IASB está fazendo um monte de receita, etc. As duas que eu vou falar aqui, que é o OCPC 10 e o IFRS 18, e eu peço a gentileza de novo de colocarem ali, são normas que o pão, comparando com o pão, né, que é o IFRS 18, já saiu do forno, mas está muito quente ainda, né? Então ele está ali esfriando para você poder comer lá em 2027, né? Que é quando ela vai ficar vigente. Mas é uma norma muito relevante aqui pro mercado brasileiro e para o mercado internacional de uma maneira geral, mas especificamente aqui para o nosso caso, vou falar um pouquinho sobre isso. E eu vou falar sobre uma outra que está no forno ali, está quase a ponto de ficar pronto para sair aquele pão quentinho, mas ainda não está pronto. Não está pronta, que é a norma sobre, na verdade, uma orientação sobre o tratamento de créditos de carbono. Tá? Então, são esses os dois assuntos aqui que eu vou falar. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Onde é que muda? Delay.
Não? Agora sim? Então tudo que eu falei ninguém ouviu? Ah, ouviu. Foi? Vamos ver. Bom, obrigado. Agora foi. Bem, é isso. Então vamos lá, vou tentar. E por favor, Bruno, se você puder me avisar aqui. Então, olha só, em relação à orientação sobre créditos de carbono, esse é um assunto que o Brasil tem sido pioneiro, isso é importante dizer, talvez seja uma das normas aí, das orientações relacionadas a tratamento contábil, em que o Brasil está saindo na frente em relação a outros países. Então não é um tratamento previsto atualmente pelos IFRS, né, e o CPC, aqui no Brasil de maneira pioneira, atendendo a demandas aí do mercado, acabou emitindo uma consulta pública em outubro do ano passado, justamente com uma proposição de tratamento para esse tipo de operação, e coletou uma série de feedbacks do mercado, e por isso que eu disse que esse é um dos pronunciamentos que está ali no forno, quase pronto para sair, porque após trabalhar em bastante tempo, né? A gente está chegando aí numa minuta praticamente final, então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? E esse assunto tem andado bastante por conta da relevância do Brasil em âmbito mundial no que diz respeito à potencialidade de geração de créditos de carbono. A gente tem uma floresta nativa enorme, a gente tem um potencial muito grande de gerar recursos econômicos e usar esse instrumento tanto do ponto de vista para ajudar a sustentabilidade do planeta, quanto do ponto de vista de gerar recursos decorrentes de preservação ambiental, decorrentes de captura de carbono, e muitas empresas já têm atuado nesse mercado e, portanto, o tratamento contábil sobre esse tipo de operação tem sido uma demanda, e é disso que se trata a OCPC 10. Tá? Bom, aqui só para trazer uma contextualização rápida em relação ao mercado de créditos de carbono, existem vários tipos, mas só para tentar simplificar aqui, os dois mais relevantes são os créditos relacionados a reflorestamento, né? Então, quando você tem um projeto em que uma empresa, uma entidade, ou mesmo um fazendeiro vai empreender esforços para reflorestar uma área que esteja degradada, maltratada e assim por diante, e você tem créditos relacionados com programas de preservação. Então, áreas que estão sob pressão, sob ataque, que potencialmente seriam desmatadas, e aí você teria uma perda muito significativa de captura de carbono. Então, existem projetos para proteger essas áreas, e também esse tipo de projeto gera créditos, tá? E esses créditos, são chamados créditos de carbono de uma maneira geral, eles são negociados no mercado. Por quê? Porque existem empresas ou que por vontade própria, porque tem metas de descarbonização, ou por questões governamentais, né? Então tem alguns mercados regulados em que, por exemplo, na Europa, o governo coloca permissões máximas de emissão de carbono. Por um desses dois motivos, a empresa vai empreender esforços e adquirir esses créditos caso ela exceda o limite de emissão permitido, tá? É importante saber que no mercado brasileiro existe um projeto de lei que está andando bastante rápido aí no Congresso, já foi discutido no Senado, na Câmara, e que está em vias de ser votado para a implementação no mercado regulado de crédito de carbono aqui no Brasil. Tá? Então essa é uma pauta do governo e, portanto, esse é um tema bastante importante, e é um tema que, de novo, o Brasil está assumindo pioneirismo, e o CPC também assumindo pioneirismo ao emitir essa orientação para o tratamento desse tema. Ok? Muito bem, então a minuta para consulta pública saiu em agosto de 2023, os comentários foram recebidos até outubro, e desde lá para cá, o comitê tem se debruçado aí para endereçar todos os pontos, eu acredito que em breve a gente deve ter uma nova emissão, né, uma emissão aí decorrente desse processo de consulta pública e a orientação saindo para o mercado, ok? Bom, de uma maneira geral, o que eu vou trazer para vocês aqui são os aspectos gerais, né, da orientação, inclusive que já foi divulgada publicamente, os principais pontos. E aí, do que se trata? Então, se trata
do reconhecimento, da mensuração e da evidenciação de créditos de carbono, que são negociados. Vê se está ouvindo. Do mercado regulado, que é o mercado de allowance, né, que, como eu falei, é um mercado que está sendo discutido aí em âmbito de adoção aqui no Brasil, e também um mercado que já existe aqui no Brasil, que são os chamados créditos de descarbonização, que são os CBIOS, inclusive são créditos negociados na B3 hoje, e que existe aí especificamente para o mercado de biocombustíveis. Tá? Então, a orientação trata destes assuntos. Muito bem. Que eu vou passar, que eu já falei. E basicamente a gente vai ter, a gente tem 3 figuras que vão ser abordadas pelo pronunciamento e o governo, que no caso do mercado regulado é um agente super relevante que vai determinar as regras de funcionamento, quanto cada setor pode emitir, como que vão ser os critérios de compensação e assim por diante. Mas do ponto de vista de tratamento contábil, é importante entender a figura do originador. O originador é aquela entidade que vai empreender esforços para fazer projetos de captura de carbono, né, ou de manutenção de uma determinada área, ou de descarbonização. Então ele vai originar os créditos de carbono, tem todo um processo para que isso possa ser feito, tem as validadoras, verificadoras internacionais, você tem consultorias envolvidas, você vai ter que fazer mensurações das áreas que estão sendo protegidas, enfim. Mas depois de todo esse processo ser feito e validado, é emitido um crédito de carbono. Um crédito de carbono é equivalente a captura de 1 tonelada de dióxido de carbono. Tá? Esse é o originador. E aí o originador ele pode fazer basicamente 2 coisas com aquele crédito de carbono. Então, imagina que é uma empresa que fez um projeto e ela conseguiu capturar crédito de carbono, portanto ela gerou essa figura chamado, como se fosse vou chamar de ativo aqui por enquanto, chamado crédito de carbono. Ou ela pode usar para si própria, para compensar suas próprias emissões, ou ela pode negociar esse crédito de carbono e vender isso no mercado. Okay? Do ponto de vista de sustentabilidade, isso é ótimo, por quê? Porque ela está capturando monóxido de carbono, né? Está capturando CO2, dióxido de carbono também, e outros gases de efeito estufa, né? A gente fala crédito de carbono, mas vale para diversos tipos de gases de efeito estufa. Então ela está contribuindo para o não superaquecimento do planeta, né? De acordo com os estudos aí que existem, etc. E por outro lado, as empresas que estão emitindo mais não estão prejudicando a sua contribuição para a economia, mas elas vão ter que adquirir esses créditos para compensar essas emissões adicionais que fizeram. Tá? Então é um mercado para tentar manter o equilíbrio da temperatura no globo e, portanto, é um mercado global, né, com potencial global. E aí você tem um intermediário que eventualmente pode ser um fundo que queira somente dar liquidez para aquele mercado, comprar e vender crédito de carbono, né? Como existe em qualquer tipo de negociação de commodities, de ativos que tenham liquidez e assim por diante. E você tem o usuário final, que vai ser aquela entidade que vai adquirir o crédito de carbono para compensar. Então, é uma entidade, ou, de novo, por determinação regulamentar de legislação, que tem um limite máximo de emissão e, portanto, ela está comprando crédito de carbono porque ela passou aquele limite, ela precisa compensar, ou porque, voluntariamente, ela se comprometeu de, até um determinado período, ter uma redução nas suas emissões de gás carbônico, ou mesmo zerar essas emissões, tá? Se vocês olharem, algumas grandes empresas brasileiras já têm esse comprometimento, até 2040 eu vou ser carbono neutro, até 2050. Então, já existem algumas empresas grandes, importantes aqui no Brasil que estão se comprometendo, inclusive com projetos e implementando projetos nesse sentido, ok? Muito bem, então a gente tem esse mercado regulado, que é o mercado que ainda, no caso brasileiro, só existe para os CBIOS, que são para os biocombustíveis, em que se você tiver um distribuidor ou importador que adquira combustível fóssil,
ele vai ter que basicamente gasolina, diesel, etc., que são mais poluentes, ele vai ter que comprar CBIOS para compensar essa negociação de combustíveis fósseis. E você tem os originadores, que são basicamente aqui as usinas que produzem etanol, né, que é um biocombustível, e que elas geram esse CBIO, então é um incentivo para o cara, ao invés de ele pegar Então a gente tem as usinas, né? Que eles economicamente o cara tem lá a matéria-prima, que basicamente é a cana-de-açúcar. O que ele pode fazer com aquela cana? Ele pode produzir etanol, ou ele pode usar a cana para produzir rapadura, ou vender mesmo caldo de cana na feira, seja lá o que for. Então o CBIO é um incentivo para que ele use aquela matéria-prima para produzir o etanol, que é um biocombustível. Tá? Então esse é o mercado regulado que existe hoje. Muito obrigado. Hein? Então esse é um incentivo para que ele produza biocombustível, e esse é um mercado regulado que já existe no Brasil hoje. E como eu falei para vocês, tem um projeto de lei em discussão rápida, aí, tramitando no Congresso, para a implantação do mercado regulado para outros setores da economia. Ok? E a gente tem o mercado voluntário, que é esse mercado onde as empresas voluntariamente se comprometem a atingir ou atender algumas metas pré-estabelecidas de emissão de crédito de carbono. Bom, e o que a contabilidade tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque na medida em que são as empresas que vão viabilizar e que vão fazer com que essa mecânica, essa engrenagem de compra e venda, produção, originação e aposentadoria desses créditos de carbono funcionem, a maneira como isso vai ser refletido nas demonstrações financeiras vai fazer toda a diferença para a evolução adequada desse mercado e para que ele funcione da maneira correta. Então, algumas dúvidas surgem, né? E dentro da orientação, sem trazer nenhum tratamento que não esteja previsto nas normas internacionais, nos IFRS, o papel do CPC foi justamente direcionar para os tratamentos que são entendidos como os mais adequados para esse tipo de mercado. Tá? Então a primeira dúvida é, bom, o que é um crédito de carbono? Né? Então ele é um ativo financeiro, ele é que tipo de ativo ele é, enfim, tem toda uma discussão lá. Quem tiver interesse e quem não viu ainda a orientação está disponível lá no site do CPC, né, a versão que foi para consulta pública, e quando sair a orientação final, também convido todos a lerem, mas tem toda uma argumentação para dizer o seguinte, crédito de carbono basicamente vai poder, a depender do modelo de negócio, do originador, né, do intermediário, ou do usuário final, a depender por qual motivo, qual é o objetivo dele com aquele instrumento, ele vai poder ser classificado ou como estoque ou como ativo intangível. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, obviamente, quando ele é classificado como estoque, reconhecido como estoque, ele vai ter que seguir os critérios estabelecidos no CPC para estoques, e quando ele for classificado como ativo intangível, ele vai seguir os critérios requeridos aí para os ativos intangíveis, ok? Isso é importante. Então, a orientação ela não traz nenhum tratamento novo, ela dá direcionamentos para que os tratamentos possam ser feitos da maneira correta. Então aqui, eu trouxe uma tabela com um resumo aqui sobre esse assunto. Então, pensando aqui no originador de crédito de carbono que tem como intenção comercializar aqueles créditos. Então, imagina a empresa ou qualquer entidade, pode ser uma fazenda, enfim. Ele tem um projeto ali de preservação ambiental, o chamado REDD+, né, que é um dos tipos de crédito de carbonos mais utilizados aqui no mercado brasileiro. E aí ele tem custos para fazer todo esse projeto, para implementar, custos relacionados à segurança, etc, etc. Então, esses custos, esses gastos relacionados com o originador, né, eles de alguma maneira vão ser capitalizados lá no ativo intangível e depois transferidos para o estoque, se ele tiver como objetivo
comercializar, né? Se eu estou gerando crédito de carbono para comercializar, esse crédito de carbono vai ser contabilizado como estoque, né? E aí no momento que eu fizer a venda desse estoque, eu reconheço uma venda como qualquer outro ativo. Tá? E se ele está mensurado no estoque, basicamente é custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor, a mensuração que deve ser atendida. Okay? Se o objetivo for compensação ou aposentadoria, aí esse crédito de carbono é ativo intangível, também vai ser reconhecido pelo custo, e aí a mensuração subsequente, como qualquer ativo intangível, é custo deduzido da amortização, se houver, né? Ou de eventuais perdas por impairment. Tá? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui, você olha o modelo de negócio, define se no reconhecimento inicial vai se enquadrar como estoque ou como intangível, e a mensuração inicial e a mensuração subsequente vão seguir as regras estabelecidas para essas categorias. Se for um intermediário, aquele cara que compra, ele quer comprar e vender o crédito de carbono, ele não está originando, ele está indo no mercado comprando crédito de carbono e vendendo, então é como se fosse um broker, isso é estabelecido no pronunciamento de estoque, aí ele vai mensurar esses créditos de carbono pelo valor justo, né? Ele tem a opção de escolher o valor justo ou mesmo custo, mas se ele for mensurar pelo custo, ele vai ter que fazer a evidenciação na nota explicativa de qual é o valor justo, mas basicamente aqui é o tratamento similar ao que existe ao broker trader de commodities, que contabiliza o seu estoque pelo valor justo, alteração do valor justo sendo reconhecido no resultado do exercício. E o usuário final, aí é para aquele que vai comprar para fazer a aposentadoria, ele vai tratar como ativo intangível, custo, seguindo as regras aí desse pronunciamento. Tá bom? Um outro ponto importante é o seguinte: no mercado voluntário, essas empresas que se comprometem com metas de descarbonização, então, até 2040 eu vou zerar a emissão de carbono na minha planta industrial, por exemplo. É um comprometimento. Tudo bem. E aí, se eventualmente a empresa vai se comprometer e falar, e se eventualmente eu não conseguir atingir essa meta a partir de 2040, aí eu vou ter que compensar as minhas emissões adicionais com a aquisição de créditos de carbono no mercado. Tá? Então, no momento que a empresa faz esse tipo de compromisso público, né, ela vai ter que avaliar se esses compromissos, que são voluntários, levam ou não ao reconhecimento de um passivo. Então, existe a possibilidade que, nesses casos, se a empresa avaliar que esse comprometimento realmente é um comprometimento não formalizado, mas que ela vai ter que cumprir com aquilo, e ela não conseguir fazer a redução prometida, lá no futuro ela vai ter que reconhecer um passivo na medida que ela emitir mais créditos de carbono do que aquilo que ela conseguir diminuir, né, das suas emissões pela meta proposta. Tá? Então, tem um exemplo aqui que a gente colocou aqui só para, inclusive está na orientação também, só para facilitar o entendimento. Imagina que uma empresa diz o seguinte, a gente está em X0 e ela anuncia que o seu compromisso de, ao final de X5, vai se tornar carbono neutro, né, net zero. Muito comum o pessoal usar essa expressão. Então, ela anuncia também que imediatamente vai mudar a forma como fabrica os seus produtos, com o objetivo de reduzir as suas emissões, e que essas emissões lá em X5, daqui a 5 anos, não podem ultrapassar 40% do que ela emite hoje. Então, ela está assumindo o compromisso e fala, daqui a 5 anos eu vou estar emitindo 40% de carbono em relação ao que eu emito hoje. E se lá em X5, daqui a 5 anos, eu não conseguir atingir esse compromisso, eu vou compensar essas emissões adicionais com a compra de créditos de carbono. Então, o que significa isso? Significa que se a empresa chegar lá em X5 e ela perceber que ela não conseguiu atingir as suas metas, mas ela continua comprometida com aquela obrigação não formalizada, ela deve reconhecer um passivo. Ok? Então é importante isso. Bom, só para a gente... Então, esse é o tratamento aí básico
para o mercado de crédito de carbono voluntário. E aí aqui rapidamente, quanto tempo ainda eu tenho, Bruno? Tá. E aqui rapidamente, só para falar do CBIL, porque eu quero falar também do IFRS 18, a ideia aqui é muito similar. Então, para entender o tratamento do mercado de CBIOS, que são os créditos de descarbonização relacionados à negociação aí de combustíveis fósseis, é a mesma estrutura. Então eu tenho que entender se o cara é o originador, portanto é uma usina, né, produtora de etanol, se ele é o distribuidor ou importador de combustível fóssil. E aí ele tem limites que são estabelecidos pela ANP, que é o regulador. E aí ele vai reconhecendo um passivo toda vez que ele negocia esses combustíveis fósseis, e ele vai ter que adquirir os créditos de descarbonização para compensar esse passivo que está sendo gerado. E aí, basicamente, o originador ele vai tratar de novo o CBIO como estoque, remuneração inicial pelo valor justo, remuneração subsequente por custo ou valor realizado líquido dos dois o menor. O intermediário, que seria o cara que compra e vende os créditos de carbono, ele também vai ser estoque mensurado a valor justo, né, com marcação de valor justo pelo resultado. E o usuário final, ativo intangível, mensurado pelo valor de aquisição, né, que é o valor justo na época de aquisição, e depois o custo deduzido de eventuais amortizações. Tá? Então, o tratamento para esses créditos é esse que está sendo abordado aí de acordo com a orientação. Tá? Muito bem. E aí, para falar rapidamente aqui sobre o IFRS 18, eu vou pular aqui alguns slides, mas eu acho que tem 3 só aqui que eu acho que ilustram bem quais são as principais mudanças no formato no qual a demonstração do resultado do exercício vai ser apresentada. Né? Então, o IFRS 18 ele só altera a forma na qual a DRE é apresentada. E algumas outras coisas também. Mas, basicamente, ele traz para a demonstração do resultado do exercício a mesma estrutura que a gente já utiliza na demonstração de fluxo de caixa, na qual ele separa por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Né? E, basicamente, ele enquadra que tudo que tiver relação com a principal atividade do negócio deve ser considerado como operacional, tudo que for relacionado a receitas e despesas de ativos e passivos que geram retorno de maneira independente da principal atividade do negócio é investimento, e tudo que tem relação com o funding da companhia, com a estrutura de capital, deve ser considerado como atividade de financiamento. E por que ele faz isso? Para que as linhas na demonstração do resultado do exercício, e principalmente o que a gente chama de lucro operacional, que hoje existem mais de 9 definições diferentes do que é lucro operacional, fique padronizado e fique comparável entre diferentes empresas, para que o usuário tenha uma facilidade maior de fazer análises prospectivas e de avaliar aquela informação. Então, o que eu trouxe aqui é basicamente as duas possibilidades com relação ao que tem no IFRS 18. Você pode elaborar a demonstração do resultado ou na visão por natureza ou na visão por função. Existem essas duas possibilidades. Né? E, basicamente, algumas mudanças importantes de acordo com o IFRS 18, resultado de equivalência patrimonial nunca é operacional. Resultado financeiro também nunca vai ser operacional. Né? Então, você sai lá das receitas líquidas, tira, né, custo dos produtos vendidos, custo das mercadorias, se você estiver olhando por função, ou se você estiver olhando pela natureza, você vai direto ali nas variações de estoques, despesas de salários e benefícios, despesa de depreciação, despesa de amortização. Né? Então, são duas maneiras de você apresentar a DRE. E aí, das atividades de investimento e financiamento, não muda nas duas estruturas, e você considera, de novo, tudo aquilo que tem capacidade de gerar resultado de maneira independente da principal atividade da empresa como investimento, e tudo que tem relação com a estrutura de capital como financiamento. E nessa nova estrutura, variação cambial, por exemplo, se for uma variação cambial relacionada com contas a receber, vai estar em atividade operacional. Se for uma variação cambial relacionada com financiamento de longo prazo, aí vai estar em atividade de financiamento. Então,
a variação cambial, só para dar um exemplo, que hoje fica toda em resultado financeiro, ela vai ser quebrada em diferentes atividades, linkadas realmente àquilo a que elas se referem. Fica algo, na minha visão, muito mais informativo, muito mais adequado para análise, porque os analistas de mercado eles já fazem esses tipos de ajustes para avaliar as empresas hoje. Então a empresa já vai estar produzindo uma informação muito mais assertiva e muito mais direta para que o investidor possa usar. E aí, esse é o meu último slide, só para fazer aqui uma comparação em relação ao que existe na lei das SAs, e essa é uma comparação importante, porque a nossa legislação societária, ela prescreve como deve ser a demonstração do resultado do exercício. Então a gente teria, né, principalmente olhando aí na demonstração do resultado por natureza, algumas diferenças bastante significativas na estrutura societária, legal, no que está sendo proposto pelo IFRS 18. Então, obviamente que isso demanda, a gente já tem feito, já ouvido, né, muitas discussões a respeito disso. Poxa, então, como é que a Lei 6.404, né, e o IFRS 18 vão ser conciliados no que diz respeito a potenciais diferenças? Por exemplo, né, no caso da Lei das SAs, resultados de equivalência patrimonial é considerado como resultado operacional, né? Então, essa já é uma diferença bastante substancial e a gente vai precisar lidar com isso, né? Então, queria encerrar aqui com esse slide, agradecer aí a atenção de todos e todas, desculpar aí pelas falhas técnicas aqui, falha do microfone, enfim, mas espero que tenha trazido alguma informação adicional e fico à disposição aqui para qualquer questionamento. Espero que não tenha dado fome em todos vocês aí falando de pão quente, pão de queijo, etc. Obrigado, pessoal. Não? Voltou. Obrigado. Ok, bom, pessoal, primeiramente queria agradecer o professor Gaudi pela excelente explicação, foi uma verdadeira aula, né? Como professor da área não poderia deixar de ser diferente. Temas, novamente, bastante complexos e que vão demandar de todos muita atenção aí nos próximos anos. Então agora, exercendo aqui meu papel de moderador, eu queria inicialmente fazer uma pergunta para cada um dos palestrantes, e tendo tempo, depois a gente abre também para perguntas da plateia. Inicialmente para o Mota, que além de ser membro do CPC, é auditor de muitos anos, né? Então, tá aí, acostumado e lidando no front aí com essas questões de normas. Queria ouvir, Mota, de você aí, da sua percepção prática e profissional, qual a sua visão em relação ao que está acontecendo no processo normativo, né? A gente sempre ouve falar que o modelo do IASB é um modelo baseado em princípios, que deveria seguir a essência sobre a forma, mas cada dia que passa as normas aumentam de volume e de complexidade, né? E isso, na verdade, também já aconteceu com o FASB, né? O FASB, o órgão americano, começou com a lógica principiológica e foi caminhando para normas bem detalhadas, né? Então, como você vê esse processo que está tão ativo do IASB em relação à emissão de normas, e qual a sua percepção em relação a custos e benefícios de uma maior regulação e maior detalhamento nas normas do IASB e, consequentemente, nas do CPC, né, como você bem explicou? Depois eu passo a pergunta para o Fernando. Obrigado. Bom, primeiro acho que a gente vai precisar de um outro painel para discutir esse tema, né? É um pouco mais complexo. Mas, de uma forma, como eu vejo, né? Claro que se a gente olhar do ponto de vista de aplicação prática, uma norma principiológica ela acaba sendo mais complexa de adotar, porque ela requer mais julgamento, requer muito mais, vamos dizer, um esforço adicional do que aquela regra que é prescritiva, né? Tudo aquilo que é prescritivo, aqui tá, o que eu tenho que seguir é muito mais, vamos chamar, fácil no sentido da sua aplicação, da sua aplicação prática. É claro que uma norma principiológica, ela busca
atender mais à essência da transação, porque se vocês lembrarem uma discussão que tinha com a norma americana que você deu o exemplo do lease. Olha, se acima de 90% do valor X, aí o cara fazia uma transação para chegar em 89,999, não cheguei no 90. Então, tudo na vida tem o lado, os prós e contras, né? Então, eu acho que uma norma de principiológica ela é muito boa, porque ela dá a oportunidade de refletir a essência, mas ela também dá a oportunidade de que nós, como seres humanos, possamos ali colocar o nosso viés na sua aplicação. Por outro lado, a principiológica ela pode causar essas distorções que eu comentei aqui. A principiológica não, desculpa, aquelas que é mais prescritiva, como é o FASB. O que eu vejo nas discussões, nos fóruns que eu pude participar junto com o IASB, como, por exemplo, o grupo de países emergentes, é que sempre os preparadores, a demanda é por mais exemplos. É interessante isso, né? Porque se é uma norma principiológica, eu deveria deixá-la mais livre, né? Mas o que as pessoas demandam, os preparadores? Mais exemplos, mais guidance. Eu acho que a própria demanda, Bruno, eu não tenho uma resposta certa, mas minha percepção é que com a demanda dos preparadores e do público em geral, pela dificuldade de aplicar, porque as transações estão mais complexas hoje. Você comparar hoje os produtos financeiros que tem, as transações comparados a talvez 30 anos, mudou muito, né? Hoje, se olha, a economia está muito mais diversificada, a gente está discutindo crédito de carbono, quem imaginava isso há 30 anos atrás? Então, isso faz com que a demanda por uma norma mais fugindo, uma norma mais prescritiva, ela seja bem-vinda. Por outro lado, falar como auditor, a gente também vive num mundo judicializado, né? Então, a partir do momento que você está num ambiente judicializado, que tudo se discute, tudo se demanda uma discussão judicial, é claro que é muito mais fácil uma norma baseada em prescritiva do que uma norma baseada em princípio. Mas eu ainda acredito que a norma baseada em princípio ela produz um melhor resultado, né, e vai depender, requer um esforço maior, mas ela produz um melhor resultado como demonstração financeira. Essa é a minha visão, Bruno. Eu acho que assim, a norma não pode nem ser tão principiológica que não possa ser operacionalizada e nem tão prescritiva que possa ser facilmente manipulada, né? Então, acho que é um trade-off aí complexo, e essa é a vida dura aí dos reguladores, né? Mas eu acho que a experiência já mostra os prós e contras de cada um e a gente está caminhando para um equilíbrio adequado. Todo mundo quer exemplo, né? E aí o problema é que quando você dá um exemplo, invariavelmente ele vira regra e você esquece de alguém, né? E aí essa questão de começar a dar exemplos, etc., vira algo muito maçante e aí a gente pode ir para um US GAAP da vida que são 40, 50 mil páginas de norma, de regra, de exemplo e assim por diante, quando a ideia dos IFRS é justamente ficar numa fração disso. Então, eu acho que, de novo, é um desafio para os reguladores, normatizadores. Excelente, muito boas visões de vocês. Em relação ao segundo painel do Gaudi, eu queria fazer uma colocação e também o Mota fica à vontade para comentar. Acho que aqui a gente tem uma boa proporção de, principalmente, preparadores, né? E ouvindo o Gaudi explicar e me colocando na posição dos preparadores, eu fiquei pensando, caramba, muito trabalho, muito custo, né? Adaptações de sistemas, uma coisa também que acho que é importante ficar claro, a norma IFRS 18, assim como a de créditos de carbono, não é algo simples, né? A gente aqui tenta digerir e simplificar por conta do tempo, né? Mas se a gente observar, por exemplo, a IFRS 18 com todos os documentos só do IASB, a gente chega a quase 600 páginas de normas, e exemplos, e guidance, etc. Então, isso vai exigir um custo enorme, né, de sistemas, de mudanças internas, de controles internos, né, treinamento das pessoas que vão precisar aprender a lidar com essa situação, maior tempo de preparação das DFs, pelo menos num primeiro momento. Então, custo, né? Mas lógico que isso está sendo pensado com um objetivo de ter um equilíbrio entre custo e benefício, né? Então, se vocês puderem falar, começando do Gaudi e depois do Mota também,
destacar o lado bom, né, dessa história, quer dizer, o que a gente espera, você já falou um pouco, mas de uma forma mais ampla, o que a gente espera em termos de benefícios da implantação de normas para que a gente possa ter essa esperança de que esse custo vai valer a pena, né? Obrigado. Bom, então, para a profissão é muito bom, né? Porque, assim, para os próximos 10 anos, a gente está vendo essa onda aí, inteligência artificial, muita gente preocupada, vão diminuir. Para a contabilidade, esse tipo de assunto que a gente está falando aqui para os próximos 10 anos, tem muita coisa nova acontecendo, então não vai faltar trabalho aí e alterações, e coloque ainda aqui no Brasil reforma tributária e outros assuntos. Então, acho que a contabilidade nesse sentido está bem, mas é muito mais trabalho. E de fato, Bruno, aqui, por que todas essas alterações são feitas? Porque a gente sempre tem que lembrar que no final do dia a contabilidade é uma informação que vai ser usada pelo usuário, né, que no final do dia acaba sendo algum tipo de investidor ou tomador de decisão, e que quanto mais qualidade tiver aquela informação, melhor vai ser aquela decisão. Especialmente hoje em dia, né? Então, como a gente tem sistemas, de novo aqui, trazendo um pouco hoje para o meu chapéu aqui, eu tenho trabalhado bastante com questões de inteligência artificial, machine learning, etc. Então, como a gente tem capacidade cada vez maior de processar informação com qualidade, etc., a qualidade da informação que entra é fundamental para que todos esses modelos consigam ter outputs de qualidade. E aí a contabilidade se insere como uma chave nessa dinâmica, porque a contabilidade que gera informação, e se a gente conseguir gerar informação melhor ela vai ser usada nesses sistemas, melhor vão ser as tomadas de decisão, e a mudança nesses pronunciamentos é justamente para isso, é para trazer uma informação de maior qualidade. Então, foi feita grande pesquisa com usuários, reguladores, etc., e todo mundo apontou nessa direção, por isso que essas mudanças são feitas. Obrigado. Bom, na minha visão, Bruno, eu acho que tem o benefício, tá? O benefício de uma, como o Gaudi falou aqui, melhor informação, mas principalmente nesse caso, que a demonstração de resultado ela é uma das peças principais no sentido que ela demonstra a performance da empresa, né? Como que a empresa foi o resultado e tudo mais. Mas uma dificuldade dos usuários é a comparabilidade. Quem já teve aqui, quando a gente olha pelo menos no mercado brasileiro, existe uma maior padronização, muito por conta da lei, dá um pouco mais desse, vamos chamar, engessar um pouco mais. Mas ainda assim há conceitos de alocação diferentes. Quando a gente olha mundo afora, porque estamos falando de uma norma internacional, tem algumas demonstrações de resultado que a comparabilidade é impossível, porque apresenta de uma forma agregação totalmente diferente. Então, eu acho que o objetivo principal para o usuário é uma maior comparabilidade, ele conseguir comparar empresas em lugares diferentes ou concorrentes com a mesma visibilidade do que é a demonstração de resultado do que vinha sendo feito. Acho que esse é a grande benefício. E só para complicar um pouco mais, né, é sempre importante, até um alerta, que quando há esse tipo de mudança de norma, a gente tem que olhar para quais são os efeitos, vamos chamar assim, reflexos ou colaterais. Vou dar um exemplo. Acabamos de falar de covenants, né? Será que ao mudar essa classificação, tinha uma métrica no meu contrato de financiamento que me leva a um desenquadramento? Será que o executivo que ia receber um bônus agora ele vai ganhar muito mais porque ele não fez nada diferente, a performance é a mesma, mas mudou a classificação no resultado melhor, então não precisa ser revisado? Então a gente olha que, além da mudança em si, ela é complexa, como foi dito aqui, a sua implementação também tem que atentar para os efeitos colaterais que isso pode trazer. Até questões tributárias podem surgir numa realocação dessa, né? Então é muito importante olhar para o todo e as divulgações que a empresa faz, ou seja, uma empresa que tem uma relação com o investidor bastante ativa, ela vai passar a ter que explicar o que aconteceu, o que mudou aqui que agora você enxerga meu resultado de forma diferente. Então eu acho que, como foi dito aqui, tem muito trabalho pela frente, muita oportunidade, mas no final do dia os benefícios devem com certeza superar esses custos. Obrigado a ambos. Pessoal, a gente já está aí quase finalizando o tempo, a gente recebeu diversas perguntas, tá? Agradecemos a todos aí pela participação. Em benefício do tempo, vou apenas fazer uma aqui e conto com a objetividade de vocês para a gente encerrar.
é do participante Ederaldo José. Ele comenta que a IFRS 18, ou não sei se foi de forma geral a IFRS, não necessariamente está olhando para os créditos de carbono, são duas informações que não são conflitantes. E olhando para a nova estrutura, isso vai influenciar o CPC de fluxo de caixa no modo de apresentação e entendimento? Isso ficará a nível de norma ou estamos avançando para a legislação federal? Qual a previsão para entrar em vigor? Então, acho que é a questão de tangência entre a IFRS 18 e a norma de DFC, né, e a S7, e a questão aí do conflito com a lei das SAs, né? Obrigado. Bom, então, importante, né? O IFRS 18 ele vai impactar a norma de demonstração de fluxo de caixa, ele vai substituir o IAS 1, que é a norma de apresentação das demonstrações financeiras. Então, ele vale, tanto que a norma não é sobre receita, tá? É Primary Financial Statements, né? Então, demonstrações financeiras primárias. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração de mutação do patrimônio líquido e demonstração do fluxo de caixa, né? Aqui no Brasil a gente tem DVA, mas DVA não é IFRS, então ela não entra nessa norma. Então sim, ele impacta todas essas, só que as mudanças mais significativas e mais relevantes são na DRE, mas como o Bruno comentou, tem muitas implicações. A gente trouxe aqui, talvez, de uma maneira mais didática, o que eu considero que são as principais, mas tem implicação na DRA, tem implicação na DFC e assim por diante, tá? Então, quem tiver interesse tem que dar uma olhadinha lá com calma. Mas, por exemplo, só para fechar aqui, na DFC, algumas opções que hoje existem, então você pode escolher juros pagos como sendo financiamento operacional, não vai mais existir essa discricionariedade, você vai ter que classificar juros pagos como financiamento. E tem outras mudanças que vão acontecer. Então, sim, impacta também DFC, tá bom? Tentar ser objetivo aqui, também só em complemento ao que o Gaudi falou aqui, de fato, a gente tem que lembrar que ainda existe aquela IA7, né? O IA7 que é a norma que trata de fluxo de caixa. Se vocês lembrarem, na minha apresentação, aqui no canto esquerdo ficou cortado, mas uma delas era esta norma. Está no plano do IASB, em algum momento começar a revisar, tá? Pode ser que no curto prazo haja alguma inconsistência nas alocações do que é financiamento para o fluxo de caixa, o que é para demonstração de resultado, mas isso acredito que será resolvido, porque o IASB ele trabalha às vezes com as prioridades, ele não consegue endereçar tudo de uma vez. Então a prioridade foi endereçar a demonstração de resultado. Tem alguns impactos hoje na demonstração do fluxo de caixa, mas pode ser que uma reforma maior da norma específica vai ser feita pelo que a gente apresentou aqui no projeto. E por último foi falado da questão da lei. A lei é uma questão seguinte, hoje a contabilidade na lei das SAs, ela nos traz uma série de problemas. Por quê? Ela acaba engessando, ou seja, não é possível uma legislação acompanhar as mudanças que a gente está vendo aqui. Então hoje isso traz uma série de problemas. Nós já temos hoje conhecido outras divergências com as leis das SAs. Há um entendimento que para as sociedades de grande porte, talvez lá tem uma previsão que a CVM pode editar normas, né, e ela aprova os CPCs, e as sociedades de grande porte poderiam se beneficiar disso. Mas é uma situação um pouco mais complexa. A chegada do 18 tem surgido essa discussão, ou esse pensamento lá no próprio CPC, e a gente está conversando, né, estamos conversando para ver o que é possível, qual que seria o caminho a ser tomado. É que mexer numa lei não é fácil, a gente sabe, mexer numa legislação, mas hoje ter a contabilidade como ela está na lei, ela não traz nenhum benefício, só traz complicações, né? Porque gera problema. Ao mesmo tempo que a lei diz que tem que adotar padrão internacional, ela define quais são esses padrões e não seguem, e ela não é atualizada constantemente. Mas esse acho que é uma longa, né, trajetória que a gente tem pela frente aí para tentar, de repente, mudar essa previsão. O mundo ideal seria uma referência direta aos CPCs. Excelente. Bom, pessoal, pelo jeito aqui já temos que terminar, né? Não tem... Queria agradecer a todos por terem ficado conosco aqui acompanhando o painel, especialmente aos palestrantes aqui pelas excelentes explicações e visões dele. Muito obrigado a todos. Obrigado.